Sua opinião e isso que é legal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer a opinião do Neto sobre o caso do Pedro e do Felipe Luiz. Eu tenho algumas restrições, algumas opiniões do Neto, inclusive sobre o Flamengo, mas eu trouxe essa aqui porque eu concordo com o outro ponto, o contraponto que ele faz. O Felipe Luiz detonou o Pedro, jogou aos leões e o Pedro virou o demônio para todo mundo. E não teve um contraponto. Procurei todas as mídias só detonando o Pedro e aqui o Neto fez um contraponto da situação. Vamos ver. Numa mesa redonda, eu vou escutar o Felipe Luiz falar, mas tudo isso que ele falou, depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, tô falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Ah, mas muita gente vai falar... E isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Ah, você vai... E outra coisa, treinador pra mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar... Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz tá errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Felipe Luiz pra aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego, porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Bota ele falando. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu.
primeiro você, Theo. Bom, eu vou procurar A gente tem 5 minutos. Não, vou ser rápido. Eu tenho uma camisa do Pedro, da época que ele jogava no Fluminense, porque eu admirava o Pedro. E eu só tenho camisa em casa guardadinha, num lugar especial, de quem eu admiro. O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Felipe Luiz. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim, olha, o Pedro está aborrecido. Ele está amunhado, aborrecido, quieto, mas ele não trouxe maiores problemas do que isso. Ele não foi lá, gritou, não fez nada. Mas quando o Felipe Luiz chega para a imprensa e fala assim, ele foi ridículo, ele foi vergonhoso, ele está colocando o Pedro contra a imprensa e a torcida. Qualquer coisa de ruim que o Pedro fizer dentro O cara de campo com o cara machucou o joelho em 1 ano, nunca faltou num treino, velho. E qualquer coisa de errado que ele fizer, ele não deu um pique, o torcedor, aí, ó o cara. Então, Pedro, área, Flamengo acabou para você. Senão vai ter mais paz no Flamengo. E Felipe Luiz, abra os olhos. Você não pode ir para a imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com um ativo do clube e um jogador seu. Isso não é papel de treinador. Quem pode fazer isso, com outras palavras, é o diretor, que sumiu. O boto deve estar no mar. Primeiro que a atitude do Felipe Luiz, eu acho que de corrigir o Pedro, ele está corretíssimo. Corretíssimo, para mim também. Eu concordo. Botar na reserva, corretíssimo. Exatamente. Não botar para jogar, corretíssimo. Exatamente. Agora, a atitude de vir diante da imprensa e expor tudo o que está acontecendo, eu acho que ele errou aí. Né? Porque realmente a gente sabe o que a gente viveu lá dentro do vestiário. Né? Ele ganhou o time ali naquele momento que ele corrige o Pedro, mas aí ele vence a partida e vai diante da imprensa e expõe tudo isso, ele acaba, na minha opinião, perdendo o grupo com relação a essa atitude, porque os jogadores vão ficar com o pé atrás com relação ao treinador, né? E quando você... o Felipe Luiz é um treinador jovem, é um treinador que tem capacidade demais para ser um grande treinador, mas essa questão dele ir à imprensa e expor o que o Pedro fez, o jogador não gosta. Gente, não gosta. Desvaloriza o jogador. Eu falar, o Godoy, a gente vai pro break, que a gente tem que ir pro break, que é importante. Na volta o Godoy dá a opinião dele. Cara, se tem uma coisa que treinador não dá certo em qualquer clube do mundo, é o que o Felipe Luiz fez. Treinador traíra e outra coisa, treinador bom é aquele que resolve o problema cara a cara, vestiário, tapa no rosto, e pá, frente e nariz. Meu irmão, aqui você não vai jogar. E aqui você não vai, porque aqui quem manda sou eu. E aqui tá todo mundo aqui. Aqui você tá fora. E acabou. Não fazer o que ele fez. Vamos pro break e voltamos já.